Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23 a seguir, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciar pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, irmãos, nessa noite, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos, aleluia, diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca da graça de Deus, que é o sacrifício de Cristo Jesus pela minha e pela tua vida, quando eu e você éramos imerecedores. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, para trazer como tema desta mensagem nesta noite, eu quero trazer um tema chamado Deus usa cacos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa cacos, louvado seja o nome do Senhor. E para discorrer nesta mensagem, aleluia, eu vou chamar a atenção de alguns homens de Deus que erraram, que Deus escolheu, mas que foram alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. O que também não é diferente para a minha e para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E para começar esta mensagem, eu quero começar falando acerca de um homem chamado Jacó. Louvado seja Deus. Quem escolheria Jacó? Jacó, nós sabemos, meus irmãos, que lendo a palavra de Deus, nós vamos entender que Jacó, ele engana o seu irmão, ele compra a primogenitura do seu irmão. Jacó, ele engana o seu pai, recebe a bênção que era para ser do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó, louvado seja Deus, ele tem que viver foragido por causa desse pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, Jacó, quando estava fugindo, ele teve um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo após Jacó conhecer a Deus, Jacó ter um encontro com Deus, Jacó mente para o rei do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te digo, quem escolheria um homem como Jacó para ser pai das 12 tribos de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jacó aos olhos humanos era um caco, Jacó aos olhos humanos era um farrapo, Jacó aos olhos humanos, aleluia, aleluia, era um homem preguiçoso que gostava de viver debaixo da saia da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Enganador, mentiroso. Quem escolheria Jacó para pastorear uma igreja? Quem escolheria Jacó para ser líder, presidente de um ministério? Ah, louvado seja o nome do Senhor. Homem nenhum seria capaz de o escolher. Ah, louvado seja Deus. Mas onde estava aquele caco chamado Jacó? A graça vem e alcança pela misericórdia de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde estiver um caco, aí está a misericórdia. Se você é santo, se você é perfeito, aleluia, não precisa dar continuidade em assistir essa mensagem, a não ser que você queira aprender algo da parte de Deus, porque essa mensagem é para cacos, essa mensagem é para pecadores, essa mensagem é para aquele que se encontra sem força, que se encontra caído. Aonde estiver um caco, aí está alcançando a misericórdia de Deus por meio desta palavra. Aonde estiver um caco, aí está alcançando a graça de Deus nesta oportunidade. Aleluia.
E para dar continuidade nesta mensagem, aleluia, eu gostaria de chamar a atenção, aleluia, a outro homem chamado Moisés. Quem escolheria Moisés aos olhos humanos? Moisés nasceu no meio de um povo escravizado. Moisés nasceu no meio de um povo, aleluia, que estava sendo perseguido, onde as crianças estavam sendo mortas, onde havia ordem para as parteiras matarem as crianças, os filhos homens, para que não surgisse o libertador. Aleluia, mas Deus, Ele pega, aleluia, por meio de sua mãe, coloca dentro de um cesto e leva para dentro da casa do perseguidor. E aquele que perseguia o povo de Israel, que mandava matar as crianças, agora vai ter que alimentar o projeto, vai ter que dar água para o projeto, vai ter que trabalhar para o projeto, vai ter que servir o projeto, vai ter que amar o projeto. É assim que Deus trabalha. Caco, um povo humilhado, um povo perseguido, sendo morto. E a graça de Deus vai lá e tira Moisés, aleluia, para ser sustentado por aqueles que perseguia. Oh, meus irmãos, a grandeza de Deus é demais. O nosso Deus é muito maravilhoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés, em uma certa ocasião, ele encontra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o egípcio batendo no israelita. E a palavra de Deus vai dizer que ele mata o egípcio que estava batendo no seu patrício. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vai o projeto. Um homem foragido da justiça, um homem foragido, um homem criminoso, um caco, a margem da sociedade. Quem escolheria José? Quem escolheria Moisés? Um assassino, um criminoso que estava foragido. Mas a graça vai lá aonde estava aquele caco. A graça de Deus vai lá por meio de uma sarça ardente. Sabe por quê? Porque nada nem ninguém pode parar o projeto do Senhor. Nada nem ninguém pode parar o projeto do Senhor. E Deus não escolhe os perfeitos, não. Ele escolhe caco, porque Ele é especialista em trabalhar com cacos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel. E eu quero dizer que, humanamente falando, Moisés é um dos líderes que eu mais tenho admiração. A sua história é brilhante, é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. O que para muitos era um bandido, um assassino, para Deus era um escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão. E agora eu quero meditar sobre as falhas de um homem chamado Davi. Quem escolheria Davi? Davi, ele, aleluia, ele deixa de ir para a guerra com seu soldado, porque na verdade o papel do rei é estar na linha de frente, está lutando, está guerreando, defendendo a sua nação. E Davi, ele deixa de ir para a guerra. Mas não basta ele deixar de ir para a guerra, ele se engraça pela esposa de um dos seus soldados. E ele planeja a morte desse soldado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mata esse soldado indiretamente. Ele comete um pecado bárbaro. Quem escolheria Davi? Mas ele se arrependeu, ele chorou, ele clamou a Deus e a graça. Ali estava um caco, mas a graça de Deus alcançou. Louvado seja o nome do Senhor.
E para dar continuidade nesta mensagem, eu quero te dizer: quem te escolheria? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que esteja assistindo essa mensagem, esteja ouvindo esta mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer alguns adjetivos, talvez você se encaixe em 1, 2, 3 ou até em mais. Mas quem te escolheria? Se você é um ladrão, se você é um mentiroso, se você é um assassino, enganador, traficante, estelionatário, mentiroso, louvado seja o nome do Senhor. Quem te escolheria? Talvez a sociedade esteja dizendo, aleluia, que bandido bom é bandido morto. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos cristãos dizendo que bandido bom é bandido morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Cristo o bandido bom é um bandido arrependido. Um bandido bom é um bandido convertido. Um bandido bom é um bandido entregue, aleluia, aos caprichos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te escolheria? Talvez você mesmo tenha se olhado no espelho e tenha dito: eu sou um monstro, eu sou o pior de todos os pecadores. Talvez você esteja pensando em atentar contra a sua própria vida, desistir de tudo, porque você sabe que você é um caco, você se acha imprestável, porque você só consegue fazer o mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por meio da revelação desta palavra, a graça de Deus te alcança, recebe esta graça aí aonde você está. Recebe esta graça, porque hoje é dia de Deus juntar os cacos. Talvez você esteja só os cacos, pensando em desistir, pensando em parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: avança na caminhada, porque a graça de Deus te alcança nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus te encontrasse nessa noite, Ele te dizia assim: vai, não peque mais. Você pode dizer assim uma coisa: já tentei me libertar, não consigo. A palavra de Deus diz: se o Filho do Homem libertar, vós verdadeiramente sereis livres. É Jesus que nos liberta. É Jesus que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que eu sirvo é especialista em cacos. O Deus que eu sirvo é especialista em pecadores, e Ele quer te salvar. Ele tem vida de honra para você, tem lugar de honra para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe diferença entre pecado. Aquele que trafica é igual mentiroso. Aquele que mata é igual mentiroso. Aquele que estrupa é igual mentiroso. Aquele, louvado seja o nome do Senhor, que comete estelionato é igual mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é assassino, enganador é igual mentiroso. Aquele que quebra um mandamento da lei, que adultera, é igual mentiroso. Todos os pecados, aleluia, têm o mesmo peso diante de Deus, porque quando quebramos um, aleluia, nós somos culpados de todos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Deus tem vida para você, ainda há esperança para você. Deus está te juntando nesta noite, Deus está te juntando nesta oportunidade, porque Ele tem projetos para a tua vida. A graça te alcança, porque você é caco mesmo, e é por isso que nós precisamos dessa graça. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento da mensagem, eu gostaria de perguntar: tem cacos me ouvindo aí? Tem cacos me ouvindo aí? Tem pessoas que achou que não tinha mais jeito, achou que não tinha mais solução, que estava pensando em tirar a sua própria vida. A graça te alcança nesta noite por meio da revelação desta palavra. A graça te alcança nesta noite. Deus hoje junta os cacos e te faz um projeto novo.
povo para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E não para por aí. Se nós for analisar, meus irmãos, quem escolheria Saulo? Saulo, aleluia, aspirando uma ameaça contra o povo de Deus, voltou para que alguns cristãos fossem mortos. Paulo, louvado seja o nome do Senhor, perseguia, batia nos cristãos, prendia os cristãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia que ele foi pedir ordem, a caminho de Damasco, ele ia com ordem para prender o povo de Deus, todo aquele que estivesse adorando a Deus, e a graça de Deus, e aquele homem que saiu montado em um cavalo, assassino, perseguidor do povo de Deus, aleluia, encontrou a graça, ai, a graça o alcançou e ele foi liberto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e se tornou um grande evangelista, louvado seja o nome do Senhor. Quem escolheria Saulo? Quem te escolheria? Quem me escolheria? Louvado seja o nome do Senhor. Quem escolheria Raabe, a meretriz? Raabe era prostituta. Talvez para os olhos da sociedade o povo dissesse: não tem valor, não tem compromisso com Deus, não tem comunhão com Deus. Ah, mas foi ela quem hospedou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os soldados de Israel. Foi ela quem hospedou os espiões de Israel, e por meio daqueles homens a graça de Deus alcançou aquela prostituta, alcançou aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem salvação para a prostituta, para o traficante, para o ladrão, para o mentiroso, para o enganador. Nós precisamos sim ter uma mudança de vida, ter um conserto, louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça de Deus, ela não deixa ninguém para trás. A graça de Deus te alcança nesta noite, aleluia. Ainda há vida para você, ainda há saída para você. Você ainda tem jeito. Deus ainda investe em você por meio da revelação desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escolheria Mateus, um cobrador de imposto, publicano, explorador, um homem que vivia à margem da sociedade, mas Jesus, quando ele estava na terra, ele teve um encontro com este homem, no ato da sua cobrança de imposto, ele convida para o seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus vira, aleluia, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, com um livro escrito na Bíblia, um dos livros que eu mais amo na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem escolheria? Deixa eu te dizer uma coisa: a graça é quem escolhe o cargo. Ele pega aqueles que não são e torna para ser, para confundir aqueles que são, louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem faz, é a graça quem alcança. Ele é especialista em trabalhar com cargos, louvado seja o nome do Senhor. E nesse ponto da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dar uma ênfase maior para esse personagem, louvado seja o nome do Senhor. Quem escolheria Judá? Judá, o quarto filho de Jacó, louvado seja o nome do Senhor. Partiu dele a ideia de vender José. Judá, ele saiu do meio da sua parentela desgarrado, abandonou a sua família após inventar uma mentira cabeluda para o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Foi viver juntos com os cananeus, casou com a mulher cananeia, o que era contra os costumes daquela época. Louvado seja o nome do Senhor, porque o costume naquela época era que parente casasse com parente. Louvado seja o nome do Senhor, para não misturar a geração. Louvado seja o nome do Senhor. E mais tarde vira lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a lei do levirato, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a lei, louvado seja o nome do Senhor, para que não fosse acabado a genealogia, louvado seja o nome do Senhor, do seu irmão que havia morrido. Louvado seja Deus. E aí eu te pergunto,
Quem escolheria Judá? Quem escolheria aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, que deixa o seu pai, que deixa a sua família para viver em terras estrangeiras, que casa com estrangeira, contrariando os costumes do seu povo, que mais tarde viraria lei, que casa o seu filho com a mulher estrangeira, contrariando, desobedecendo o seu pai. Aleluia. Quem escolheria Judá? Um homem, aleluia, que enganou a sua nora porque os seus filhos eram desobedientes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Deus mata o seu filho mais velho porque não gostava da vida perversa que ele levava. Mata o seu segundo filho, louvado seja o nome do Senhor, porque não gostava da vida que ele levava diante de Deus, porque ele se negou, aleluia, a obedecer o ensinamento do levirato e dar um filho para o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi mencionado um pouco atrás, a lei do levirato. E ele nega, aleluia, a posteridade para o seu irmão, que mais tarde viraria lei também. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escolheria Judá? Um homem desobediente, um homem que vendeu o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que cometeu barbaridades, que se prostituiu com a sua nora chamada Tamar, e que mais tarde ainda tentou matá-la, ainda tentou destruir a sua vida. Quem escolheria Judá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça foi lá e alcançou Judá. E não alcançou de uma maneira qualquer, não. Louvado seja o nome do Senhor. Alcançou dando a ele o sucessor do reinado eterno, chamado Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O filho de Davi, leão da tribo de Judá, aquele que morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Mas quem escolheria, aleluia, Judá para ser a principal tribo de Israel? Quem escolheria Judá para ser a principal tribo e representar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a genealogia de Jesus? A graça de Deus, ela é especialista em cacos, ela trabalha onde não tem mais jeito, ela trabalha onde ninguém mais acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós vivemos em um contexto onde as pessoas nos julgam pela aparência, onde as pessoas nos julgam, louvado seja o nome do Senhor, pelo disse-me-disse, louvado seja o nome do Senhor, onde as pessoas nos julgam, louvado seja o nome do Senhor, com sede de justiça. Mas o nosso Deus é o Deus da graça, Ele é o Deus da misericórdia, é o Deus que tem salvação para mim e para a tua vida, é o Deus que é especialista em juntar cacos e fazer dele um grande projeto, um projeto valioso, para que o seu nome seja glorificado nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da revelação desta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Antes eu perguntei quem escolheria, quem escolheria, quem escolheria. Mas eu quero afirmar agora por meio desta mensagem, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tentou te parar, tentou te calar, tentou colocar dúvida no teu coração, dizendo para você que você não tinha mais jeito, dizendo para você que você não tinha mais saída. Mas a graça te alcança. Você sabe que você é caco, e é por isso mesmo que Deus te ama. E é por isso que Ele diz: caia por terra todas essas dúvidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O projeto está de pé, a esperança está de pé, os sonhos estão de pé. Jesus te ama assim como tu és. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado não é normal.
Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus não desiste de você. Ainda há uma saída, ainda há uma esperança, ainda há uma solução, ainda é hora de arrependimento, ainda é oportunidade de arrependimento para a tua vida. Talvez o inimigo tenha soprado para você mesmo: desiste da vida, tira a sua vida. Você não serve, você não presta, você não consegue. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, ele é acusador mesmo, e é por isso que nós temos que conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque o inimigo veio para acusar, e Jesus veio para nos defender. E todo aquele que te acusa está sendo usado pelo inimigo. Aquele que te defende, aleluia, está sendo usado por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te alcança aí, como caco, como miserável, como pecador, como errante. A graça dele te alcança nesta noite, para fazer coisas grandes na tua vida, para fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Assim como você se olhou no espelho e se sentiu um monstro, um miserável, um pecador, você vai ter a oportunidade de se olhar no espelho e se alegrar neste dia por ser um homem de Deus, se alegrar neste dia por uma benfeitoria que você vai fazer, aleluia. E neste dia você vai lembrar desta mensagem e vai saber, aleluia, que Deus é contigo. Aleluia. Não dê ouvido à voz do inimigo, não dê ouvido à voz do acusador, mas dar ouvido, aleluia, à palavra de Deus. Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, que clama pela tua vida, não como servo, mas clama como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não para na caminhada, não desista da caminhada, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, não entrega os pontos, não tire a tua própria vida, porque você ainda tem coisas grandes para viver, tem coisas maravilhosas para viver na terra dos viventes, porque as bênçãos do Pai é para os filhos. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição. Mas a mesma palavra que diz no mundo tereis aflição, ela diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o valente chamado pecado pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida. E como se não bastasse Ele à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, clama: Abba, Pai. Sabe por quê? Porque Ele não se alegra com o teu sofrimento, não se alegra com a tua dor. Deus, Ele fez um plano perfeito. É certo que o pecado acende a ira de Deus, mas Deus mandou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro está à direita de Deus. Quando Deus se levanta irado, aleluia, eu creio que Ele roga: Pai, tenha misericórdia. Quando Deus se levanta na sua ira, Jesus diz: Pai, misericórdia, eu morri por Ele, eu derramei meu sangue por Ele. Jesus morreu por você, derramou sangue por você. E aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Deus tem plano de mudança para a tua vida, plano de restituição para a tua vida, para os seus sonhos. É para você mesmo que é caco, é para você mesmo que é pecador, que Deus fala nesta noite. Que Deus fala nesta oportunidade. Continua a caminhada, esforça, tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Ele
você. Não dê ouvido aos acusadores, aqueles que te perseguem. Não dê ouvido àqueles que te afrontam, porque Jesus é o advogado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde estiver um caco ouvindo esta mensagem nesta noite, o Espírito Santo visita com calma. Aonde tiver um caco nesta noite, o Espírito Santo leva calma para a tua vida. Você pode até ter se assentado triste, mas vai se levantar diferente. Você pode até ter deitado triste, mas vai se levantar diferente. Você pode estar com a corda pronta para se suicidar, mas você vai desmanchar essa corda e vai ser um homem diferente. Continue a caminhada. Deus te dá forças. Deus me fez lembrar de Elias. Elias foi alimentado por um corvo, foi alimentado por uma viúva. Quando ele estava fraco, Deus enviou um anjo. Quando ele estava mais fraco, o próprio Deus veio falar com ele. Quando ele estava escondido na caverna, o próprio Deus veio falar com ele. A graça de Deus te alcança nesta noite. E os cacos estão sendo juntados. Pela fé eu posso ouvir os barulhos. Pela fé eu posso ver os cacos sendo juntados nesta noite. E aquilo que era morte ser transformado em vida nesta noite. A graça de Deus alcança cacos nesta noite. A graça de Deus junta cacos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar esta mensagem, eu quero falar de um homem chamado Pedro. Pedro era um homem oscilante. Pedro errava, Pedro acertava. Ora Pedro estava com a fé lá em cima, ora a fé falhava. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo homem a qual foi revelado que Jesus era o Filho de Deus, o mesmo homem, aleluia, usado pelo inimigo, que veio a repreender a Jesus acerca do seu sacrifício. Pedro era um homem oscilante. Uma certa ocasião, Pedro ele corta a orelha do soldado Malco quando ele vem prender Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: quem escolheria Pedro? Um homem oscilante, um homem ignorante, um homem bruto. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem agressivo que cortou a orelha de um soldado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos dias de banco? Que desligamento do ministério ele teve? Quando que ele foi proibido de tomar a Santa Ceia? A graça de Deus superabundou aonde abundou o pecado. Talvez se fosse você não levantaria Pedro a pastor, muito menos a líder do ministério, os 12, muito menos entregaria a ele a chave do céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo confiou a Pedro a chave do céu para ligar e desligar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa os que não são para confundir os que são. Às vezes achamos que temos que dar uma resposta para a sociedade. A resposta que Deus dá para a sociedade, sabe qual que é? Graça, misericórdia, graça, misericórdia, graça, misericórdia, graça, misericórdia. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus te visita nesta noite com essa graça, com essa misericórdia. Deus te visita nesta noite, sabe por quê? Deus não te trouxe aqui para o tribunal, mas para o ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, misericórdia te alcança nessa noite. Paz te alcança nesta noite. A plenitude do Espírito Santo te alcança nesta noite. Talvez ninguém te escolheria. Talvez ninguém me escolheria. Talvez você esteja pensando em entregar
entregar a sua credencial, desistir do ministério, porque você acha que não consegue, mas Deus te dá ânimo nesta noite. Não vai desistir não, não vai parar não, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja pensando em desistir da vida, não vai desistir não. Deus te ama, Ele é contigo. Não olhe para o que disseram, para os acusadores, olhe para o sacrifício de Cristo, e a graça te alcança e junta os cacos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.